Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto super importante para a segurança e, claro, para o bolso de um monte de gente no Brasil. A norma regulamentadora 16, a famosa NR16. É ela que diz o que é um trabalho perigoso e quais são os direitos que vêm com ele. E para começar, já vamos direto ao ponto. Uma pergunta que, olha, com certeza passa pela cabeça de muita gente. Será que o meu trabalho se encaixa como perigoso pela lei? E se sim, o que isso muda no salário no fim do mês? Vamos descobrir juntos. Bom, então vamos lá. A NR16 é o documento oficial que bota tudo no preto e branco. De acordo com o item 16.1 dela, é essa norma que lista nos seus anexos todas as atividades e operações que são consideradas perigosas. Ou seja, é a regra do jogo, a referência legal que vale. E aqui está o número que todo mundo quer saber. Se o trabalho é classificado como perigoso pela NR16, existe o direito a um adicional de periculosidade. E o valor não muda, é cravado em 30%. Pensa nisso como uma compensação financeira pelo risco que o profissional corre todo dia. Mas olha só que detalhe crucial. Como é que se calcula isso? O item 16.2 da norma é bem claro. Esses 30% são calculados em cima do salário base. Isso quer dizer que coisas como bônus, prêmios ou participação nos lucros ficam de fora da conta. O que importa mesmo é o salário registrado na carteira. Certo. Então, afinal, que trabalhos são esses? A NR16 é super organizada. Ela separa tudo por categorias de risco, que são lá detalhadas nos anexos. Bora dar uma olhada nas principais para a gente entender como é que a norma classifica os diferentes tipos de perigo? Começando pelo anexo 1, a gente tem as atividades que envolvem explosivos. E isso vai desde guardar o material em um depósito, passando pelo transporte e, claro, até o manuseio direto na hora de detonar. Quem trabalha em qualquer uma dessas etapas está coberto. E olha que interessante como a norma é técnica, não é no achismo. Ela define o que é uma área de risco com base em dados. Por exemplo, no caso de pólvoras, a distância de segurança aumenta conforme a quantidade armazenada. Quanto mais quilos, maior a distância segura que precisa ser respeitada. Faz todo sentido, né? Agora, passando para o anexo 2, a gente encontra um risco super comum, os inflamáveis. É só pensar em quem trabalha em postos de gasolina, nos motoristas de caminhão-tanque ou na galera que trabalha dentro de refinarias. Todas são profissões que lidam com perigo de fogo e explosão o tempo todo. Já o anexo 4 fala de um perigo que a gente não vê, mas que é extremamente potente, a energia elétrica. Eletricistas que fazem manutenção em redes de alta tensão ou que mexem direto no sistema elétrico de potência, por exemplo, estão expostos a um risco enorme e constante. Por isso, têm direito ao adicional. E nem todo perigo vem de produtos químicos ou de energia, né? O anexo 3 trata da exposição a roubos e violência física. Profissionais que fazem vigilância patrimonial, segurança de eventos, escolta armada ou transporte de valores se encaixam aqui. O trabalho deles, por natureza, já os coloca em risco de confronto. Temos também um anexo mais recente, o V, que reconhece o perigo que é usar a motocicleta como ferramenta de trabalho, como é o caso de entregadores. E aqui atenção a um detalhe muito importante. Essa regra específica para quem trabalha de moto só entra em vigor a partir de 3 de abril de 2026, tá bom? Ok, mas na prática, como é que um trabalho vira oficialmente perigoso? Isso não é uma decisão qualquer, não. Existe todo um processo formal para isso e ele depende de um documento essencial, que é o laudo técnico. E a norma deixa bem claro de quem é essa tarefa. Olha só o que diz o item 16.3. A responsabilidade é do empregador. É a empresa que tem que providenciar o laudo técnico para comprovar ou, quem sabe, até para descartar a periculosidade. Ou seja, a bola está com a empresa. Então, na prática, o processo funciona assim. Primeiro, a empresa tem que contratar o profissional certo. Segundo, um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho vai lá, analisa tudo e elabora esse laudo. E terceiro, e muito importante, esse documento precisa, por lei, estar disponível para todo mundo da equipe poder consultar. Agora, um ponto tão importante quanto saber o que é perigoso é entender o que não é. A NR16 também tem regras bem específicas para situações que, embora pareçam arriscadas, não dão direito ao adicional. Vamos dar uma olhada nas principais exceções para não ter mais dúvida. Voltando ao caso das motos, a diferença é crucial. Usar a moto para ir de casa para o trabalho e voltar, o chamado deslocamento, isso não conta. O adicional é para quem usa a moto para trabalhar, sabe? Fazendo entregas, visitas, rodando em vias públicas como parte da função. O trajeto casa-trabalho ou o uso em locais privados, como dentro de um condomínio, fica de fora. Lembra que a gente falou dos inflamáveis? Pois é. O item 16.6 da norma define um limite.
Transportar líquidos inflamáveis em quantidades pequenas, como por exemplo, menos de 200 litros, não é considerado perigoso para fins de adicional. O foco da regra é em quem transporta grandes volumes mesmo. E essa aqui esclarece uma dúvida muito comum, que está lá no item 16.6.1. O combustível que já está no tanque de um carro ou caminhão para consumo do próprio veículo não entra na conta de risco. Então o motorista de ônibus, por exemplo, não recebe o adicional só porque o tanque do veículo está cheio, entende? E aí, chegando aqui no final, fica bem claro o porquê da NR16 ser tão fundamental, né? Ela tem uma função dupla. Primeiro, ela faz com que as empresas tenham que reconhecer e cuidar desses riscos, o que aumenta a segurança de todo mundo. E segundo, ela garante uma grana a mais para quem está lá se expondo a esses perigos no dia a dia. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, a NR16 é a lei que define o que é trabalho perigoso. Ela garante aqueles 30% a mais sobre o salário base, ela exige uma prova técnica, que é o laudo feito por um especialista, e, por fim, ela coloca a responsabilidade de gerenciar o risco nas mãos do empregador. Esses são os 4 pilares da norma. E para terminar, fica aqui uma reflexão. O mundo do trabalho não para de mudar, né? A própria NR16 já foi atualizada para incluir novas realidades, como a dos motociclistas. Pensando nisso, que outras profissões, talvez ligadas à tecnologia ou a novos tipos de serviço, deveriam ser olhadas com mais atenção e, quem sabe, entrar nessa norma no futuro? Fica aí a pergunta para a gente pensar.